Então vamos lá, como eu disse, o livro que eu estou usando como base para esse estudo é o que é a Teologia Arminiana de Wellington Mariano, que alguns de vocês tiveram a oportunidade de estar lendo já, né? E esse primeiro estudo é só a introdução, então vamos ter um apanhado geral do que o livro vai trabalhar, e nos outros estudos a gente vai aprofundar mais cada ponto do arminianismo, beleza? Então, o que motivou o livro, né, que é o que também me motiva para fazer esse estudo, é o pouco material disponível, né, sobre arminianismo, né? Na internet a gente vê muito material sobre calvinismo, mas pouco material sobre arminianismo. E na maioria dos materiais que existem sobre arminianismo tem erros, né? Tem erros sobre no que é o arminianismo, né? Então, geralmente, os ditos contrários ao arminianismo, eles refutam o espantalho. Eles apresentam o arminianismo de uma forma errônea e refutam esse arminianismo errado que eles apresentaram, né? O que é a falácia do espantalho? É um argumento, né, em que conscientemente ou inconscientemente se deturpa a posição do adversário, facilitando a desconstrução. Devido aos debates calorosos aí, né, dentro da soteriologia, né, na internet e tudo mais, muitas pessoas não se posicionam com relação à soteriologia e acreditam que a sua omissão lhe dar um ar de maturidade e piedade, né. Então, soteriologia, você sabe, né, a doutrina o estudo da salvação, né, como que se dá a salvação, né. Então as pessoas, elas falam assim: "Ah, eu não sou nem arminiano, nem calvinista", eles não querem entrar nesse debate e acreditam que ao não entrar nesse debate, eles estão sendo maduros, estão sendo piedosos, né. Quando na verdade a omissão ela é ilusória, né, quando eles se omitem é apenas uma ilusão. Um conhecimento robusto e coerente acerca das escrituras sagradas exige a adoção de um sistema soteriológico. E não há um meio termo entre calvinismo e arminianismo, não existe um meio termo aí. A gente fala assim: "Ah, não sou calvinista nem sou arminiano, sou de Jesus". Na verdade, ele necessariamente vai ter que adotar algum tipo de sistema soteriológico para ter, uma interpretação mais consistente das escrituras sagradas. Mesmo que ele não perceba que está adotando, mas ele precisa adotar. Então, mediante esse cenário, o que nos cabe é buscar um conhecimento robusto acerca desse sistema soteriológico, para adotarmos o mais bíblico de fato. Então, o melhor a se fazer é o quê? É estudar o que é calvinismo, se aprofundar no calvinismo, estudar o que é arminianismo, se aprofundar no arminianismo, para então ver qual é o mais coerente com a palavra de Deus. Beleza? A grande quantidade de material calvinista disponível e a pouca quantidade de material arminiano tem levado muitos a crerem que o calvinismo é a única opção evangélica ortodoxa viável. Mas isso é um equívoco, né? Soteriologia, que é? Como eu falei, é o estudo de como se dá a salvação. Então, o arminianismo é uma corrente de interpretação protestante e ortodoxa de como se dá a salvação. É isso que é o arminianismo, beleza? Então, o que o arminianismo defende? O arminianismo defende a depravação total, que é o homem pós-queda é totalmente depravado, nascido em pecado e que, portanto, não pode chegar à salvação por si mesmo. Mas Deus, através da graça preveniente, liberta esse arbítrio. Então, o arbítrio defendido pelo arminianismo é chamado de livre-arbítrio libertário. Portanto, a graça salvífica de Deus no arminianismo é resistível. No arminianismo também é defendido a expiação ilimitada, que é a crença de que Jesus morreu por todos e por cada um dos homens. A eleição condicional, que significa que a sua eleição está condicionada à sua crença, e a segurança em Cristo, que é a crença de que a segurança da sua salvação está vinculada à sua crença em Cristo. Ou seja, há a possibilidade de um cristão abandonar a fé, que é o que chamamos de apostasia, né? Agora vamos falar sobre o precursor e organizador e sistematizador dessa ideia, né? Que é o pastor, professor e teólogo Jacó Armínio. Ele nasceu na Holanda no ano de 1559 e Armínio foi criado por dois tutores de altíssimo gabarito, né? Que proporciona uma educação robusta a ele. Um padre que se converte ao protestantismo e um professor de filosofia, que é matemático e linguista. Teve sua mãe e irmãos assassinados aos 15 anos. O contexto do país era de busca de liberdade dos domínios espanhóis. Jacó Armínio estudou em Leiden, Basileia e em Genebra, onde estudou com Theodor Beza, sucessor de Calvino. Armínio também pastoreia a Igreja Reformada de Amsterdã durante aproximadamente 15 anos. Chegou a ser reitor da Universidade de Leiden. Ele faleceu no dia 19 de outubro de 1609 de tuberculose.
Os seguidores de Armínio foram chamados de remonstrantes por causa do documento que eles entregaram aos líderes religiosos e políticos chamado Remonstrância. A Remonstrância é o resumo em 5 artigos da visão soteriológica de Jacó Armínio. Documento que recebeu apoio de aproximadamente 44 ministros e teólogos das Províncias Unidas. Eu vou ler agora a remonstrância para vocês. São 5 artigos para vocês. Então vamos lá, os 5 artigos da remonstrância, 1610. Artigo 1. Deus, por um eterno e imutável decreto de Jesus Cristo, seu Filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, decidiu salvar, dentre a raça humana caída em pecado, os que em Cristo, por causa de Cristo, através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, creriam nesse seu Filho, e que pela mesma graça perseverariam até o fim nessa fé e obediência de fé. Mas, por outro lado, decidiu deixar os impenitentes e os descrentes sob o pecado e a ira, condenando-os como alheios a Cristo, conforme a palavra do Evangelho de João 3,36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, e também conforme outras passagens da Escritura. Segundo artigo. Em concordância com isso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que obteve reconciliação e remissão dos pecados por sua morte na cruz. Porém, ninguém é realmente feito participante dessa remissão, exceto os crentes, segundo a palavra do Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a primeira epístola de João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Terceiro artigo. O homem não possui fé salvadora em si mesmo, nem no poder do seu livre-arbítrio, visto que em seu estado de apostasia e de pecado, não pode de si por si mesmo pensar, querer ou fazer algo de bom, que seja verdadeiramente bom, tal como, primeiramente, a fé salvífica. Mas é necessário que Deus, em Cristo, pelo seu Espírito Santo, regenere-o e renove-o no intelecto, nas emoções, na vontade e em todos os seus poderes, a fim de que ele possa corretamente entender, meditar e querer e prosseguir no que é verdadeiramente bom, como está escrito em João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. O quarto artigo. Esta graça de Deus é o princípio, o progresso e a consumação de todo o bem, tanto que nem mesmo o homem regenerado pode, por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguinte, cooperante graça, pensar, querer ou terminar qualquer coisa, qualquer bem, muito menos resistir a quaisquer tentações para o mal. Por isso, todas as obras e boas ações que possam ser pensadas devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Mas em relação ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muitos que resistiram ao Espírito Santo em Atos 7 e em muitos outros lugares. E o quinto artigo, são 5 artigos, né? É o último agora. Aqueles que são incorporados em Cristo por uma fé verdadeira e, consequentemente, são feitos participantes do seu espírito vivificante, são abundantemente dotados de poder, para que possam lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e contra a sua própria carne, e ganhar a vitória. Contudo, sempre queremos que seja bem entendido. Com o auxílio da graça do Espírito Santo, Jesus Cristo os ajuda pelo seu Espírito em todas as suas tentações. Estende-lhes as suas mãos, apoia-os e os fortalece. Caso estejam prontos para lutar, queiram seu socorro e não desistam de si mesmos, de modo que, por nenhum engano ou poder sedutor de Satanás, possam ser arrebatados das mãos de Cristo, conforme que Cristo disse em João 10:28. Ninguém as arrebatará da minha mão, mas se eles não são capazes de, por descuido, esquecer o início de sua vida em Cristo, de novamente abraçar o presente mundo, de se afastar da santa doutrina que uma vez lhes foi entregue, de perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça, Isto deve ser assunto de uma pesquisa mais acurada na Sagrada Escritura, antes que possamos ensinar com inteira persuasão de nossas mentes. Então, esses são os 5 artigos da remonstrância, beleza? Baseado nesses 5 artigos da remonstrância, foram criados 5 pontos do arminianismo, né? Os 5 pontos do arminianismo, ele é o resumo. Pode ser representado pelo acrônimo FACT, né? Enquanto no calvinismo tem a tulipe, no arminianismo tem o fact, beleza? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né? Contra facts não há argumentos. Então, F de feito livre pela graça, para crer. O A de a todos a expiação. O C de condicional eleição. O T de total depravação. E o S de segurança em Cristo, né? Claro que eles fizeram uma adaptação para ficar certinho, né? No fact, porque facts é inglês, né? É um acrônimo em inglês. Eles adaptaram no português para bater também.
beleza? Só que a ordem lógica para o estudo do arminianismo não é essa do acrônimo, beleza? O acrônimo é só para gravar mesmo. A ordem lógica é, primeiro, total depravação. Segundo, a todos a expiação. Terceiro, feito livre pela graça para quê? Quarto, condicional eleição. E 5, segurança em Cristo. Beleza?